aqui uma coisa. Eu vou mostrar um atalho que a gente vai usar, que não é nada muito sofisticado, não, mas que é importante para a gente simplificar a prova, não ter que fazer uma indução na complexidade das formas. Que é basicamente o seguinte: existe uma coisa chamada teste de Tarski-Vaux, que é um teste, digamos assim, uma condição, mas que você só tem que verificar uma coisa para saber se uma subestrutura é uma subestrutura elementar. Lembra, uma subestrutura é aquilo que preserva as relações. Subestrutura elementar é não apenas preserva as relações, mas preserva qualquer fórmula. Certo? Não sei se vocês lembram disso. Cadê? O que que acontece? Então, então aqui o teste de Tarski-Vaux. Não, é a. Ah, esse nome esquisito. Teste de Tarski-Vaux, que diz o seguinte: se M é uma subestrutura de N, ou seja, não necessariamente é elementar, tá? E para toda fórmula φ x, y, vale que se N satisfaz um existencial x, φ de x, A, com A pertencente a M, então existe B pertencente a M, tal que N satisfaz existe X, tal que φ de B A, então M é subestrutura elementar de M. Ou seja, basicamente o que eu preciso mostrar é que para cada existencial, os seus exemplos estão lá. Os seus exemplos, quando eu pego ah, parâmetros em M, eu vou ter exemplos em M, né? Beleza? Deixa eu só pensar aqui um exemplo onde isso falha só para a gente entender um pouquinho melhor. Pensa assim, ó. Pensa que eu tenho os números racionais, certo? Bom, a estrutura zero que racionais com a relação só com a relação de ser menor, tá? E aí pensa o seguinte subconjunto: menos 1, 0, 3, 3,3,5. Beleza? É uma subestrutura? É uma subestrutura. Por quê? Porque as relações são exatamente as mesmas, certo? Eu estou usando exatamente a mesma relação aqui e aqui. Beleza? Estou só literalmente pegando um subconjunto, então é uma com a mesma relação, então é uma subestrutura. Agora, ela não é uma subestrutura elementar. Por quê? Porque esse aqui, por exemplo, tem que fórmula vale nele? Para todo elemento, quaisquer dois elementos, existe x tal que x está entre A e B. Quando se A é diferente de B, né? Certo? Então, para esses dois parâmetros, aqui vale. Mas isso aqui vale para todo A, né?
Mas o que aqui esse teste está te pedindo é para você olhar assim, ó, com parâmetros em M. Ou seja, para mostrar que isso falha, eu tenho que colocar A e B desse daqui. Então, entre o 0 é diferente de 3, implica que existe x tal que 0 menor que x menor que 3. Certo? Isso vale no n, ou seja, no q aqui, mas não vale na estrutura, porque na estrutura não tem um elemento entre 0 e 3. Certo? Então, não é uma subestrutura elementar. Mas vai ser uma subestrutura elementar se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó, Q com relação menor, e eu pegar o Q no intervalo aberto de 0, sei lá, de -1 a 1. Eles vão ter a mesma forma. Perceberam? Por exemplo, essa fórmula aqui agora vai valer. Entre quaisquer dois elementos desse universo aqui, ou seja, é só o universo dos racionais restritos ao -1 a 1. Agora, se fosse assim, não seria elementar. Por quê? Porque aí aqui teria uma propriedade que aqui não vale. Por exemplo, aqui valeria que existe alguém maior que todo mundo, e aqui não tem. É interessante. Entendeu? Mas isso aqui é uma subestrutura elementar, né? Se for aberto. Beleza? Beleza, mas assim, o ponto é o teste ele te diz uma condição mínima. Você teria que checar para todas as fórmulas, etc, etc. Você faz uma indução na complexidade das fórmulas. Mas o teste ele te ajuda a. Você só precisa testar o caso do existencial. Certo? Do existencial. E você não precisa nem falar da satisfação do modelo M. Você pode só falar na satisfação do modelo N. Tá vendo? Porque você teria que provar que todo N que satisfaz aqui, se somente se satisfaz no M. Então, isso aqui reduz o escopo do que você precisa provar. Beleza. Bom, então, o que a gente quer agora fazer é o seguinte: a gente vai provar o seguinte teorema. Dado um conjunto qualquer, A subconjunto de L alfa, com alfa limite, então existe um menor, ou seja, a menor estrutura possível que contém o A e o M é uma subestrutura elementar de alfa. Certo? A ideia é basicamente o seguinte: a gente vai definir um M que tem o potencial de ser mínimo, se a gente vai pegar só o mínimo possível de elementos para ser uma subestrutura. Aí a gente vai mostrar que é uma subestrutura e depois a gente vai mostrar que é uma subestrutura elementar e, por fim, provar que, de fato, ele é mínimo. Beleza? Tudo bem? Ok. Qual que é a ideia? A gente vai definir aqui um M, né? Vamos começar definindo um M, aí a gente vai tentar entender por que a gente definiu o M desse jeito. Vai ser o conjunto dos As pertencentes a L alfa
ah, tal que L alfa aqui A é o único elemento tal que certo? A gente tem que se perguntar quando que vai ser, ah, ou melhor, ou seja, que a gente quer, a gente faz. Bom, eu estava tentando pensar em como que eu explico a intuição por trás de por que que isso aqui vai funcionar, mas vamos começar a trabalhar um pouquinho e aí depois eu retomo por que que isso vale, tá? Então, beleza, esse aqui é um conjunto M, tá? Qualquer. Algum conjunto, um subconjunto de L alfa. Concorda? Um subconjunto de L alfa. A gente vai mostrar que esse M é exatamente o que a gente quer. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar aqui é que o A está contido em M. Ou seja, o M de fato inclui todos os As. Como que a gente faz? Bom, pensa uma fórmula qualquer, né? Lembra que aqui, né? Aqui no fundo é um N, certo? É um número, aqui é uma relação de satisfação, toda aquela coisa, tá? Porque aqui, senão isso aqui está mal definido, né? Não pode ser um esquema aqui na condição, né? Tem que ser uma fórmula só. E aí, para ser uma fórmula só, você tem que escrever em função do número que representa a fórmula, a relação de satisfação, mas tudo isso a gente já sabe fazer, né? A essa altura do campeonato a gente já sabe fazer. Beleza? Ah, vamos fazer, vai. Mas eu vou deixar um pouco mais explícito. Eu vou colocar N aqui em vez e deixar aqui como chaves, tá? Para deixar claro de que a gente está falando nesse sentido. Beleza? Então vamos fazer o seguinte: toma um elemento qualquer B do conjunto A. Vamos mostrar que ele pertence a M. Como que a gente faz? A gente tem que escolher uma fórmula que é unicamente satisfeita por B. Né? Quem que é uma fórmula unicamente satisfeita por B? Com essa fórmula. Porque a igualdade vai valer sempre, né? Vai valer só para uma pessoa, para um elemento. Não tem dois elementos iguais. Então veja só. ah, quem que é. Pensa essa fórmula aqui. Sei lá, um X e um K, tal que o L alfa satisfaz a fórmula com o número X igual a Y, onde eu coloco K no lugar de X e B no lugar de Y. Tá? Tem mais de um K que vai satisfazer essa propriedade? Ou não?
Porque se satisfaz, lembra, se satisfaz a igualdade, então, de fato é, né? Igual. Então, não pode ser 2. Então, esse K tem que ser único. E existe. É o próprio B. O B satisfaz isso. Certo? O B satisfaz e é único. Beleza? Ou seja, tem uma fórmula, tem um número de uma fórmula que é unicamente satisfeito por B em L-alfa. Isso significa, então, que B pertence a M. Beleza? Isso é trivial, certo? Basicamente, a gente usou a fórmula da igualdade e mostrou, bom, tem uma fórmula que é unicamente satisfeita por isso. Beleza? Bom, tudo bem, pessoal? Então, pelo menos o A está lá. Só uma dúvida. O azão, ele é um conjunto de L-alfa, Isso. mas não necessariamente é uma subestrutura. Não necessariamente é uma Tá. Não, e subestrutura sempre vai ser, né? Porque Sempre vai, né? basta usar Relação, né? a mesma relação de pertencimento, aí vai ser uma subestrutura. Se você usar outra, aí tem que testar. Mas qualquer subconjunto vai ser subestrutura se você usar a mesma relação. Tá. O ponto é Então, ser mas ele elementar. não é elementar necessariamente, então, no caso. Tá. Exatamente. Então, o M vai ser, eu vou fechar o mínimo possível, eu vou adicionar o mínimo possível de elementos de modo que se torne elementar. Essa é a ideia. Certo? Beleza? Agora vamos mostrar que esse M de fato é uma subestrutura elementar. Ou seja, que ah, o, digamos, o I, sendo o I uma função de M em L alfa, I de x igual a x é um mergulho elementar. Vamos primeiro mostrar que é um mergulho, ou seja, mostrar que é uma subestrutura. Preserva as relações, certo? Então, como que mostra isso? Eu tenho que mostrar que para qualquer A e B pertencente a M, A pertence a B, se somente se I de A pertence a I de B, certo? Isso aqui até está dizendo o que a gente acabou de falar, né? Quando você usa a mesma relação, sempre vai ser subestrutura. Então não tem mistério acontecendo aqui. Porque o I de A é o próprio A, o I de B é o próprio B. Então, beleza, é subestrutura. Ok? E a função é, obviamente, trivialmente injetiva, então, beleza. Então, agora vamos mostrar que é elementar. Como que a gente mostra que é elementar? A gente vai usar o teste de Tarski-Vaux. Não é só vocês lembrarem, se vocês estão anotando, não, né? Mas a gente volta aqui, deixa eu... Como que é o Eu teste tô, de Tarski? Hã? eu tô anotando. Mas aqui, voltando aqui na tela, o teste de Tarski-Vaux é o quê? Eu tenho um M que é uma subestrutura de N. Certo? Agora que vocês estão entendendo um pouquinho melhor, né? Relembraram um pouco os conceitos. M é uma subestrutura de N. Se vale uma fórmula existencial para parâmetros no M, então existe algum B que tem aquela propriedade. Né? Ou seja, se o existencial está ali dentro do M mesmo. Beleza?
Então você garante que existe para o N, precisa garantir Aham. para o N, mas Né? aí, Que vale no N, mas para um elemento do M. sim. Não, é por isso que é o teste de task-view. Que, tipo assim, é uma condição mínima. Você pode fazer todos os passos. Seria você fazer por indução, na complexidade das formas, mas você vê que é um pouco chato. E que, no fundo, a propriedade essencial que você tem que verificar é essa. Entendeu? Por isso que não é um teorema, não é nada. É chamado de teste de task-view, que é só uma forma de você resumir a prova. Porque você teria que fazer para cada combinação da complexidade das fórmulas, etc. Mas você percebe que só essa condição que realmente é importante. O resto sai da própria estrutura eh, dos- da, su- ah, to- da própria forma da ideia de subestrutura. Mas é para mim Né? um pouco estranho assim, porque você garante a existência no conjunto maior, Uhum. mas aí você diz que a coisa existe no, na subestrutura? Não, veja só. M já é subestrutura. Se vale uma propriedade existencial, é porque assim, veja só. É que você não fez ainda um curso de teoria de mudança, você não viu como que funciona essas coisas. Como que você tem que provar? Como que seria uma prova sem usar esse teste de task-view? Seria assim: eu tenho M, quero provar que o M é subestrutura de M. Como que eu tenho que fazer? Eu já sei que é subestrutura. Então quer dizer que para fórmulas atômicas vale, certo? Uhum. Ou seja, φ x atômicas vale. O que significa isso? Quer dizer que N para A em M, N satisfaz isso, se somente se M satisfaz isso. Certo? Tudo bem? Sim. Mas isso é a própria ideia de ser subestrutura, certo? Então isso aqui já está dado pela condição. Aí agora você vai considerar para as outras formas, né? Porque tem que valer para todas as formas. Então você vai falar, aí você vai fazer por indução na complexidade da forma. Se φ é não, se a forma que a gente está considerando é a negação de uma, então eu já sei que N não satisfaz, por hipótese de indução, satisfaz isso, se somente se M satisfaz isso, certo? Que vale para mais simples, certo? Ok? Não, mas eu não entendi. Não é a mesma coisa do que antes? Não, isso aqui é por hipótese de indução. Hipótese de indução vale para a fórmula mais simples, eu vou provar que vale para mais Ah, complexa. tá, entendi. Só que se vale isso, então vale isso. Sim, sim, E se vale isso, por definição, vale isso. sim, Certo? certo. Aí, agora, para disjunção, por exemplo, vai ser a mesma coisa, vai ser fácil assim também. Agora vamos para o caso existencial. Só precisa provar para o caso existencial, né? Porque se eu já tenho a negação, já tenho o ou e tenho o existencial, eu tenho tudo, certo? Uhum. Aqui você já o quantificador universal é não, existe não, então tudo. Vamos provar. Eu estou provando o teste de Task-Force, então, mas é bom que exercita um pouco essa ideia, né? Considere que a gente tem a propriedade do teorema de Task-Force. Então agora vamos lá. N satisfaz existe x, φ de x, A. Certo? Uhum. Ora, pela condição do teorema de Task-Force, existe o quê? Existe B em N, em M, tal que N satisfaz o quê? Φ de BA. Certo? Uhum. Só que o A já está em. Os A já estão em M, certo?
aquela condição. Sim. Ora, mas se isso acontece, por hipótese de indução, isso aqui é equivalente ao quê? É o M, né? Ao M satisfaz isso. Mas se o M satisfaz isso, então M satisfaz. Existe X. Ah, foi. Aí depois tem que fazer a volta, né? Se existe isso, então você cai nessa situação aqui, só que com M. Aí você usa a hipótese de indução para voltar e aí volta. Beleza. Entendeu? Entendi. Pronto, a gente provou aqui velocidade 5. Velocidade do Creu. Exatamente, foi o que eu pensei. Provou muito rapidamente o teste de Task-View. Beleza? Mas é uma coisinha que se fala em teoria de modelos. Assim. É uma coisa que você faz. Eu vou apagar aqui para a gente ficar com a continuidade, tá? Tá, agradeço. Beleza, então vejam só. Voltando aqui para o nosso modelo. A gente tem o M, é o conjunto dos As, que são o único que satisfazem alguma propriedade com parâmetros no conjunto A. Aí a gente já mostrou que o A está contido em M, certo? Ah, e agora a gente já sabe que ele é elementar, porque a gente está usando a mesma, ou que ele é uma subestrutura, porque ele está usando a mesma relação. E agora a gente vai mostrar que ele é elementar, ou seja, a gente vai usar o teste de Task-View para a gente não ter que fazer todas as condições, porque não precisa, porque todas elas são dadas imediatamente. O único ponto crucial é aquele. Então, veja só, suponha que L alfa satisfaz existe X, tal que φ de X B, certo? Com parâmetros B em A, certo? Ah, tem que ser em M, né? M. Beleza? Tudo bem? Vejam só. Se esses B's pertencem a M, então o que que a gente vai ter? Pensa assim, um B1. Quem que vai ser o B1? Vai ser alguém que um elemento único que satisfaz alguma coisa do tipo φ de x a com esses A1s em A, tá? Tudo bem? Não é? Vai ser alguma coisa assim, não é isso? Então observe que isso daqui vai ser equivalente a dizer o quê? L alfa existe x, existe y1 tal que. Não, aqui é um φ, não. Aqui tem que ser uma outra coisa, né? Psi1, vou chamar. Tal que psi1 de x a 1 barra e φ de x, y1, b2, b3, bn. Certo? Perceberam? Vamos lá, dá um tempo para vocês matutarem aí. Eu estou substituindo os elementos
substituindo o B1 aqui, fazendo sumir o B1. Como que eu faço sumir o B1? Eu pego e escrevo a fórmula que define ele unicamente e coloco no lugar isso aqui. E preservo o resto, tá vendo? Viram? Vejam só, essa fórmula aqui está dizendo aqui, ó, existe x tal que vale. Pensa que aqui só tem b, só tem um b, um único b. Então aqui ficaria assim, né? Eu eliminei os b's. Perceberam? Ou não? É como se você Por- estivesse escrevendo eu estou trocando parâmetros em m por esses parâmetros em parâmetros. a. Entendeu? É como, E eu posso. é como escrever outro sistema de coordenada, né? Você tem o R, escreve A, B e tal, tal. Isso, exatamente. Eu estou fazendo. Exatamente. Agora você vai começar a entender por que que eu defini o m assim. Eu estou querendo dizer que é como se fosse assim, ó. Eu estou usando o A como uma base para montar os elementos de M. Isso. Entendi. Então, olha só, eu consigo, como o B é o único que tem essa propriedade, então eu escrevo a propriedade aqui, que vai ser satisfeita só por ele, e esse. E agora, ao invés de ter parâmetros em M, eu vou ter parâmetros em A, certo? Então, vejam só, o que que a gente discutiu mais ou menos aqui? Que se L alfa satisfaz uma fórmula do tipo existe x tal que feed xb, então quer dizer que existe uma transformação disso que vai fazer com que seja assim, ó, existe x tal que filhinha de x com a barra, né? Aqui b seria parâmetros em m, aqui vai ser a parâmetros em razão, certo? Ou seja, se eu tenho parâmetros em m, eu posso trocar por uma transformação dessa forma com parâmetros em a. Beleza? Correto? Beleza. Aí agora vem um truque de usar algo que a gente fez do axioma da escolha, que é o quê? Aqui, o que que eu não consigo garantir? Eu não consigo garantir que esse x é único, né? Pode ser que tenha mais de um. E lembra que a gente precisa de algo de unicidade. Só que a gente tem uma fórmula que bem ordena alfa, que a gente sabe que L alfa tem boa ordem. Hã? Então, o que que eu falo? Então, eu posso falar assim, ó, vamos chamar essa boa ordem de B. Então, eu vou agora transformar isso aqui em quê? Em L satisfaz o quê? Existe x φ de x, A, e x é o menor na ordem B que satisfaz isso. Ou seja, como que a gente faz? Ah, vou colocar assim para ficar melhor. Ah, existe isso e então quer dizer que existe isso e para todo y se vale
essa coisa para y, então x menor nesse sentido que y. Certo? Tudo bem, pessoal? Essa organização aí do menor em boa ordem é aquilo que tem a ver com as operações de Guedo que você usou para. Isso, exatamente, para mostrar que vale o princípio da boa ordem, que é equivalente ao axioma da escolha. Então, existe uma fórmula que descreve a boa ordem dessa coisa. Certo? Aí eu Uhum. estou dizendo que é essa coisa aqui, ó. A gente já tem isso. Beleza? A gente tem uma boa ordem, a gente pode bem ordenar. Então, eu posso sempre conseguir um elemento único, por quê? Porque eu tenho uma boa ordem. Então, qualquer propriedade que seja, eu pego e tomo o menor elemento na boa ordem dele. Então, veja só. Se existe alguém que vai satisfazer isso aqui. Então, tem uma propriedade que é unicamente satisfeita por esse elemento. Ou seja, existe um elemento A de M. Colocar A não, porque já tem A aqui, né? Um elemento C de M, que é o único, tal que vale CA e para todo Y. Certo? Esse cara, justamente porque esse aqui tem que ser único, porque ele é o menor na ordem, então ele não pode ser 2. Existe um elemento, um C único, um C em L alfa, que é único, tal que vale isso, e, portanto, C pertence a M, né? Só troquei aqui a ordem. Portanto, C pertence ao meu modelo M. Ora, se o C pertence a M, ok, era tudo que eu precisava, né? Então, quer dizer que L alfa satisfaz C de A, com isso em M, e, portanto, quer dizer que L alfa satisfaz o quê? Φ de C com os parâmetros B de volta, né? Retornando para isso aqui. Ou seja, vale o teste de task-vote. Se eu tenho que existe alguém com parâmetros no M, então existe alguém no M que satisfaz a forma. Vale o teste de task-vote, ou seja, M é uma subestrutura elementar de alfa. Então, vamos voltar aqui. Agora, como eu tinha prometido, vamos voltar para a definição do M. Qual que é a ideia aqui? É você o quê? Fazer o quê? Garantir que todas as propriedades valem, porque você sabe que toda vez que alguma coisa vale, tem uma forma de transformar aquilo em uma propriedade única. Fazendo o quê? Usando a boa ordem. Então, sempre vai ter um exemplo e vai ser sempre o mínimo, porque eu sempre vou colocar só um exemplar, certo? Eu sempre vou colocar só um exemplar. Beleza? Ok. Então, é uma subestrutura elementar e agora vamos mostrar que ela é mínima. Como que a gente mostra que ela é mínima? Então, suponha que tem algum conjunto, a gente tem o M, né? A gente já tem o M, e suponha que existe um N que também tem essa propriedade, certo? Ou seja, contém o A e é uma subestrutura elementar. O que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que
Não importa o que aconteça, para que isso possa acontecer, o M tem que estar contido em M. Certo? É isso que a gente vai mostrar. Ou seja, se o M tem a propriedade, então, se o N tem a propriedade de ser uma subestrutura elementar que contém A, então o M está contido nessa subestrutura. Certo? Ora, considere um A qualquer pertencente a M. Se isso acontece, existe uma propriedade, por definição, tal que vale isso aqui, né? E A é o único que tem essa propriedade. Para parâmetros em B, né? No meu conjunto A. Certo? No meu conjunto Azão. Beleza? Ou seja, quer dizer que L satisfaz a propriedade existe e é único, né? Existe e é único, a gente sabe escrever isso, né? Que é justamente fazer esse truque aqui. Fazer um truque desse tipo. Existe e é único um x tal que vale φ de x b. Correto? Ora, mas se vale isso, então vale, como N é subestrutura elementar, vale isso no N também. Certo? Ou seja, existe ser em N tal que vale isso. Correto? Mas, se isso aqui vale, correto? Existe e é único, né? Ora, mas se isso vale, pela subestrutura elementar, eu sei que o L alfa também vai satisfazer isso para o C, né? Porque o C também está em L alfa. E é único. Ou seja, quer dizer que C pertence a M. Porque C é o único que tem uma certa propriedade. Ora, mas se o C pertence a M e o C é o único que tem essa propriedade, então quer dizer que o A é igual ao C. Certo? E, portanto, o A pertence ao N, que é onde a gente queria chegar. A gente partiu de A pertence a M, chegou em A pertence a N. Certo? Beleza? Então a gente provou que esse é o mínimo. Agora, a gente vai provar o último resultado antes de ir pro ápice, pro clímax do curso, que é o seguinte. A gente vai mostrar, a gente vai falar sobre quem é a cardinalidade desse M. Veja, a gente adicionou sempre um elemento para cada propriedade, para cada parâmetro. Então, quem que vai ser a cardinalidade do M? Então, se o M, a cardinalidade do M, que a gente acabou de obter, né? Então, teorema. Aqui tem um contexto, né? O M é aquele que a gente acabou de obter. É o máximo entre a cardinalidade do A e ômega. Ou seja, o M não se o A é um conjunto infinito, quer dizer que a cardinalidade do M que a gente obteve não sobe. Lembra que a gente começa com um A, que é uma subestrutura, e a gente vai fechar ela até ela se tornar uma subestrutura elementar. O que a gente descobre com isso aqui? Não vai mudar a cardinalidade. Não vai subir a cardinalidade. Certo? Porque a gente sabe que o A que a gente está pensando aqui é infinito. Por isso que tem esse ômega, né?
Porque se o A for finito, ainda assim a gente vai adicionar infinitas coisas. Então, né, então tem que dizer que pelo menos é infinito. Beleza. Então veja que a gente só precisa, para ver isso, retomar a definição, né? A definição do M, que é conjunto dos azinhos de alfa, tal que A é único, ou único, tal que vale L alfa de A com parâmetros em B. Certo? Então aqui é o mesmo procedimento, né? A gente pode observar, né? Que no pior dos casos, ou seja, se a gente adicionar o máximo possível, vai ser o quê? O número de fórmulas multiplicado pelo número de sequências finitas de A. Certo? Só que sequências finitas de A têm o mesmo tamanho que A. E ômega vezes A é exatamente o máximo entre o tamanho de A e ômega. Beleza? Ou seja, o nosso conjunto M dessa subestrutura elementar não sobe o cardinal do nosso conjunto A. Beleza? Então veja o seguinte: se a gente começa, por exemplo, com o A sendo um cardinal qualquer, e A está contido em um L gama limite, o que que a gente pode concluir? Existe M que contém isso, certo? E M é subestrutura elementar de L gama. Certo? Mas além disso, o que que a gente tem? A gente tem o lema da condensação, certo? Que vai dizer que o M pode ser condensado em um L beta, certo? Mas aí que vem o pulo do gato, que é o seguinte: esse beta a gente sabe que é menor do que o gama, certo? E o que que vai acontecer quando a gente faz o colapso transitivo de um conjunto transitivo? Nada. Aí, dá ele mesmo, né? Exato. Então, por exemplo, o colapso de Aleph alfa, lembra? Aleph alfa é um ordinal e todos os ordinais são conjuntos transitivos. Então, o colapso de Aleph alfa é o quê? Aleph alfa. Isso significa que o quê? Que o Aleph alfa ele está contido em L beta. Beleza? Pronto. Agora vamos demonstrar o resultado principal desse curso. Rufem os tambores. Bom, a gente vai começar, né, ou seja, agora é o teorema L satisfaz que
que 2 elevado a Aleph 0 é igual a Aleph. Certo? Vou mostrar isso. Beleza. Qual que é a ideia? Já falei, a gente comentou, a ideia é começar mostrando que partes de ômega está contido em L ômega 1. Certo? Ou seja, a gente tem que subir até esse cara aqui para incluir todos os subconjuntos de ômega do ponto de vista de L. Certo? Para provar essa parte, a gente tem que provar isso, né? Que se x pertence a partes do ponto de vista de L, então x pertence a Aleph, ou a L de ômega 1. Beleza? Veja só, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Olha só, a gente vai usar o lema da condensação, só que agora desse jeito que a gente acabou de ver aqui. Quem que vai ser o nosso conjunto A? Ou melhor, isso. Esse conjunto, esse cara aqui, ó, o X, ele é o quê? O X é um subconjunto de ômega, certo? Para o qual eu tenho uma fórmula que descreve ele. Correto? Algo assim. É isso? Ok. O que a gente faz agora? A gente vai considerar A como o seguinte conjunto. O conjunto ômega unido a X. Certo? Aqui a gente vai ter duas características importantes. Primeira delas, a cardinalidade de A vai ser o quê? Quem que vai ser a cardinalidade de A? Aleph zero. Certo? Eu só adicionei um elemento ao ômega. Então, continua contável. E outra coisa, o conjunto A, ele é transitivo. Por quê? Porque, bom, ômega é transitivo, então isso não tem problema. Aí eu só tenho que checar se os elementos de x também estão lá, né? Mas os elementos de x estão lá porque, afinal de contas, x é um subconjunto de ômega. Beleza? Então a gente tem esses dois pontos. Beleza? Ora, agora a gente tem o seguinte. Se x pertence a isso aqui, então, o que eu sei? O x tem que pertencer a algum L, né? Porque, afinal de contas, ele é um subconjunto de ômega do ponto de vista de L, então x pertence a L. Então, x pertence a algum L qualquer, vamos chamar de L, L beta. Certo? Ora, então, x pertence a L delta com delta limite. Certo? Por quê? Bom,
Se pertence a L beta, algum L beta, é só ir para o próximo limite, porque está tudo contido um no outro, né? Se pertence, pertence aos próximos. Então é só subir um pouco mais para chegar em alguém que é limite. E aí agora a gente vai condensar. Certo? Aqui que está a beleza. Ó. Então, se x pertence a pertence a partes de ômega do ponto de vista de L, ele pertence a algum L limite. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um M, que é subestrutura elementar disso, contém todos os elementos de A, certo? Então, pelo que a gente provou, pelo lema da condensação, existe um M que contém A. Tem mais? M é subestrutura elementar de delta, de L delta. E M é mínimo. Ou seja, ele tem que cardinal? Qual é a cardinalidade do M? Aleph zero. Por quê? Porque não sobe o cardinal quando a gente encontra esse modelo mínimo. Não sobe o cardinal. Então, o cardinal vai ser o cardinal do A. Então, não vai subir o cardinal. E aí, a gente sabe que isso aqui vai... Eu posso fazer o colapso transitivo, foi o que a gente falou. Vai ser um L beta, que é subestrutura elementar de L alfa. Cardinalidade não vai mudar porque ele é isomorfo ao M. Então, é L alfa, ou é delta zero. E o que mais? E o A está contido em L beta. Por quê? Porque A é transitivo. Então, quando eu fizer o colapso, ele vai continuar o mesmo. Então, todos os elementos aqui, quando colapsados, vão estar lá dentro também. Certo? Beleza. E agora? Agora que a gente tem tudo isso, o que a gente obteve? A gente tem um L que é contável e que contém o A. Vamos lá, gente. Vamos lá. Um tris. Lembrando do resultado aqui, ó. Que é o quê? Se o L beta tem cardinal, Então, beta tem cardinalidade Aleph zero. beta tem cardinalidade contável. Só que se beta tem cardinalidade contável, o que eu sei? Quer dizer que beta é menor do que ômega 1. Só que A está contido em L beta. Logo, X pertence a L beta. Certo? Porque o X foi incluído aqui. Correto? Se o beta é menor do que do que ômega 1 e X pertence a L beta, então quer dizer que X pertence a... Então, fala de novo essa última frase. X pertence a L beta. E beta é Sim. menor do que ômega 1. Então, ele pertence aos futuros, Sim, né? sim. Então, X pertence a L ômega 1. Então, vejam só. A gente partiu do quê? Qual foi a nossa hipótese inicial? X pertence aos conjuntos das partes de ômega do ponto de vista de L. Logo, ele pertence... Porque, lembra, mais ou menos assim, a questão é
o L vai adiando os subconjuntos, né? O que a gente meio que está provando é o seguinte: você não pode adiar de aparecerem esses subconjuntos para além de ômega 1 passo. Na hierarquia do V, ele aconteceria no próximo passo. Beleza, quando você pensa em L, ele vai adiando, porque você precisa ter propriedades para descrever aquilo. Ele vai adiando. O ponto é que você não pode adiar demais. Não pode adiar excessivamente. Você pode adiar até o L o ômega 1. Então, a gente provou que o conjunto das partes de ômega, do ponto de vista de L, é subconjunto de L ômega 1. E agora, o que a gente faz? A gente agora usa esse fato de novo, né? A gente falou brevemente isso no início da aula de hoje, que faz o seguinte, né? Se isso vale, como que a gente agora obtém o resultado? Ora, se é subconjunto, então Pode tirar a cardinalidade disso aí? a cardinalidade vai ser menor, né? Então, beleza. Menor ou igual. Certo? Mas, como a gente sabe que L satisfaz V igual a L, isso aqui vale em geral, né? Isso aqui vale para qualquer coisa. Vale para o V e vale para o L. Se vale V igual a L, então, juntando com esses dois, a gente sabe que o quê? Certo? Então, quer dizer que L satisfaz que partes de ômega menor ou igual a L. Não. Certo? Ou seja, L satisfaz que partes de ômega é menor do que quem que é a cardinalidade de L ômega 1? A gente já provou também. A ômega 1 é Aleph 1, né? Por quê? Porque a gente, né, provou que Lx é igual a x, né? Então, L ômega 1 é cardinal de ômega 1, que é Aleph 1. Certo? Ora, mas a gente sabe também que o conjunto das partes é maior do que Aleph 0. É maior, né? Não é maior ou igual. Certo? Se é maior, então quer dizer, a gente conclui que o conjunto das partes é maior ou igual a Aleph 1. Certo? Então, o conjunto das partes é menor ou igual a Aleph 1 e maior ou igual a Aleph 1. Que isso. Tô L nervoso. satisfaz partes. Ou seja, 2 elevado a Aleph 0 igual a Aleph 1. Pois é. Isso na verdade, você pode fazer tudo isso de modo geral, né? Ou seja, se você partisse, vamos lá, para a hipótese geral, generalizada do contínuo, vamos ver, né? A gente vai mostrar que isso aqui vale. Como que a gente faz? Mesma coisa. Supõe que x pertence a partes de L, certo? Aí faz o quê? Constrói o A, que é x. Aqui A vai ter essa cardinalidade.
correto? Daqui a gente tem que o quê? Que o x tem que pertencer a algum limite, algum L limite, porque ele pertence a L, então ele pertence a um L limite qualquer. Eu faço, então, a condensação dessas duas ideias, eu condenso isso no quê? Num L beta, que tal que o A está em L beta, e o cardinal de L beta não subiu. Então, o cardinal de L beta é Aleph ômega. Disso aqui a gente chega a qual conclusão? Como ele pertence a um L beta, a gente sabe que o beta é menor do que o L alfa mais 1. Né? Porque o cardinal dele é menor, então não pode ser ele. Então quer dizer que o x pertence a L ômega alfa mais 1. Certo? Como a gente sabe que V igual a L, sabe que o cardinal disso é igual a isso. E isso, por esse resultado, é menor do que 1. Então quer dizer que L satisfaz 2 elevado a alfa é igual a alfa mais 1. E isso é a hipótese generalizada do contínuo. É isso. Loucura, né, cara? Entenderam a ideia? A ideia geral? A ideia é mostrar que, ó, se você parar para pensar conceitualmente, é do tipo assim, ó. Se você pensa na hierarquia L, os conjuntos eles vão acontecendo de modo muito devagar. Por quê? Porque todo passo L só adiciona uma quantidade contável de elementos em relação ao nível anterior, certo? Então, para eu realmente ultrapassar uma certa barreira, eu tenho que fazer um número de operações muito grande. Eu tenho que ir para o L de um incontável, entendeu? Então, esse que é a sacada de você, como posso dizer? Você vai ter esses representantes e você vai garantir que essa propriedade vale, de que isso está contido nisso. Ou seja, você pode ler isso aqui como os subconjuntos eles vão demorar a acontecer na hierarquia L. Eles podem demorar eventualmente a acontecer, mas eles não podem demorar muito, porque senão eu não teria como. Porque o conjunto das partes ele é incontável no L, ele não é contável. O conjunto das partes ele é incontável no L também. Então, para eu obter esses conjuntos, eu tenho que fazer o L muitas vezes. Né? Então, é isso que eu preciso garantir. E aí, com isso, a gente dá uma caracterização minimal, né, minimal para o contínuo. Né? O contínuo seria, digamos assim, a estrutura mínima que ultrapassa a contabilidade. Né? Mas o conjunto das partes ele é incontável, só que esse fazer o L vezes tem que ser de forma contável ainda, né? Isso, mas você faz um número incontável de vezes. Né? Você faz cada coisa, mas você faz um número incontável de vezes. Tá. Por isso que você tem que chegar no L ômega 1. Mas
é isso. Vimos muitas técnicas interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou agora parar aqui a gravação e aí a gente fala mais um pouco.